Olá, bem-vinda a mais um programa Mulher em Foco. Tema de hoje: qual é o efeito das dietas da moda para a saúde? Com a chegada do verão, revistas e sites publicam inúmeras dietas com o objetivo de ensinar como emagrecer. Sem o acompanhamento de profissionais, as pessoas em busca do corpo dos sonhos fazem mudanças na alimentação que podem causar danos para a saúde e até levar ao ganho de peso posteriormente. É por isso que, para falar sobre o tema de hoje, a nossa convidada é Graziele Thaís Lotterman, nutricionista, formada na URI de Frederico e pós-graduada em Nutrição Funcional pela IPGS de Porto Alegre. Graziele, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto muito importante. Realmente, agora a gente começa a se aproximar, né, do verão e com essa facilidade, né, de acesso à informação, à internet, a busca, né, por um corpo perfeito ou por um corpo bonito, ela começa a correr contra o tempo. Quando a gente fala, então, pensando no tema dietas, fazer dieta, ele é obrigatoriamente o melhor jeito de emagrecer? Ou seja, você só emagrece fazendo dieta? Bom, em relação à minha conduta nutricional, eu atendendo aqui em Palmitos, em Chapecó, geralmente meu foco é reeducar. Reeducação alimentar é o principal ponto. Então, a gente consegue sim perder peso, ter o corpo que a gente almeja, sem fazer dieta. A gente consegue comer de tudo, a gente pode comer uma pizza, a gente pode sair, tomar, digamos, um choppzinho, né? Mas tudo é questão de quê? De equilíbrio, de quantidade. Então, sempre o que é o ponto principal? Equilíbrio e frequência. Então, tendo isso em eixos, digamos assim, moderados, a gente consegue sim ter um corpo que a gente almeja, sem deixar de comer coisas gostosas aí. Às vezes a gente escuta, inclusive, esses dias uma amiga me perguntava, como é que eu faço? Porque eu não consigo emagrecer, eu fiz dieta, mas eu não perdi muito peso ou eu não emagreci. Tem aquela continha básica, né? Que é ingestão calórica e queima calórica, então não adianta às vezes você só fazer uma dieta, né, restritiva ou não, mas só fazer uma dieta e você também não ter uma queima. Então, às vezes tem alguns cuidados básicos que a gente pode ter. Também tem essa questão, né, das dietas da moda e dietas, existem várias dietas conhecidas, a do CAN, dieta da sopa, do carboidrato, dos ovos, né? E talvez talvez não, com certeza ele dá algum resultado, né, imediato, mas e quais são as consequências dessas dietas que a gente às vezes... porque até é meio estranho, como que você vai pegar uma dieta pronta e como que ela vai ser ideal para mim e para todo mundo? Porque cada organismo é um organismo, cada pessoa tem um foco às vezes para emagrecer. Qual que é a importância, primeiro, do nutricionista no processo de emagrecimento? Então, em relação ao nutricionista, eu acredito que é o único, né, profissional apto a montar um cardápio personalizado, de forma individual. Eu sempre falo para os meus pacientes, a gente é aqui numa digital, cada um tem a sua. Então, a gente é o único. Então, isso é muito importante a gente sempre ter. Não é a vizinha lá, que a vizinha lá fez dieta, aquela dieta vai funcionar para mim. Muito pelo contrário. Como minha pós-graduação é em nutrição funcional, a gente trabalha muito com o quê? Uma teia metabólica. São vários quesitos que a gente acaba olhando no paciente. A gente sabe que o gatilho daquele paciente é aquilo. O mediador que faz com que ele coma aquilo é isso. Então, é feito um estudo em cima daquele paciente. Por exemplo, uma consulta hoje demora em torno de 1h30 a 2 horas para a gente investigar super bem esse paciente. A gente vê, Grazi, está caindo muito cabelo, minhas unhas estão fracas, eu sou sempre estressada, meu intestino não funciona bem. Então, é em cima de tudo isso que a gente elabora hoje um cardápio elaborado. Não é só contar calorias, né? Não é só, digamos assim, eu tenho que comer 1.500 calorias e gastar 2.000 ou perder peso. Muito pelo contrário, tem várias outras coisas por trás, né, que levam com que esse paciente tenha aquele peso ou não. E hoje o que a gente vê muito? Depressão, ansiedades, estão muito em alta hoje no nosso dia a dia. Hoje, 95% do paciente que eu atendo em consultório são ansiosos. E a grande maioria já tomou medicação para isso. E isso é muito reflexo do quê? De um intestino mal cuidado, de maus hábitos alimentares.
Porque hoje ansiedade, depressão tem tudo a ver com o nosso intestino, que hoje é considerado nosso segundo cérebro. Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso intestino aqui. É um dos principais eixos, por exemplo, para a imunidade, né, que a gente estava chegando a comentar em relação ao Covid e tudo mais. É o intestino, né, ali são com nossas células benéficas, né, nossas células, nossas bactérias benéficas que a gente produz hoje, né, a nossa imunidade. Então é muito importante a gente cuidar muito bem do nosso intestino e da nossa flora intestinal. A gente percebe com essa febre das redes sociais, é muito comum as pessoas ficarem postando, né? Então, dietas que estão fazendo, tem muito nutricionista que fica divulgando às vezes o seu trabalho. E eles começam com muito aquela coisa do peso e da quantidade. E aí isso faz com que, acredito eu, que as pessoas criem um certo hábito de que a alimentação tem que ser pesada, aquela contagem de calorias. Isso é realmente algo determinante ou algo que a gente... Porque há um certo... não sei, eu tenho um certo receio de a gente se tornar reféns disso, né, daquela coisa de comer contado, de muito regrado. E como você havia falado, não é necessariamente isso que vai determinar, né? O que determina sempre, como eu falo, uma perda de peso e qualidade é a quantidade, sim, mas é a qualidade alimentar. Porque eu sempre falo assim, não é só ali a quantidade de calorias. Vamos exemplificar, uma maçã e um brigadeiro. As duas têm, digamos, 100 calorias. Tá, então a gente vai contar aqui calorias? Não, a gente vai contar o quê? A qualidade alimentar. A maçã vai me trazer algo em troca, vitaminas, minerais. Ao contrário de um brigadeiro, por exemplo, com a mesma quantidade de calorias, mas ela tem calorias vazias, que não vão te trazer nada em troca, a não ser um excesso de peso ser consumido em excesso, né? Então, hoje... pesar, eu sempre falo para os meus pacientes, seguem as medidas caseiras. O que é? 3 colheres, é um bife grande, eu exemplifico o camão, isso que é um bife grande. Então, isso é muito importante, né? As pessoas não ficarem pesando, ficarem presas. Ah, meu Deus, é 2 castanhas, né? Exato. É uma fruta. Porque aí eu acho que a gente acaba perdendo o gosto da dieta. Exato. Porque você tem que estar muito restrito e é isso que eu observo. Ou tem um aplicativo, agora eu tenho que comer tantos. Eu acho que acredito que o processo de emagrecimento não seja a quantidade, sim, ou você entender, ou qual é, como se dá o processo de emagrecimento, o que é importante para, enfim, para uma pessoa leiga que daqui a pouco, né, não pôde, por alguma razão, não tem o acompanhamento de um nutricionista, mas ele quer ter alguns cuidados com a alimentação. Então, qual que seria o processo de emagrecimento? Qual seria o básico para que uma pessoa possa, na verdade, começar, por exemplo, uma alimentação saudável? Então, o que é básico é comer comida de verdade. Deixar de olhar, né, muito essas redes sociais que disseminam, digamos assim, aquele biscoito integral tem tanto de caloria. Aí a pessoa vai lá e compra, e muitas vezes é caríssimo. Então, não gastem dinheiro com alimentos fúteis, que eu falo. Tem tanta coisa legal que a gente tem muitas vezes em casa. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, aqui em Palmitos, por ser uma cidade pequena, de interior, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Vamos valorizar os alimentos do interior, de queijo, o salame. Vamos valorizar o que é nosso. Ter a própria horta. Isso é muito importante também. Então, hoje fazer dieta não é caro, não é caro. Então, é muito importante o quê? A gente ter qualidade alimentar, conseguir fazer minha hortinha, de ter meu alface, ter meus temperinhos, de comer ovos, comer carne, feijão e arroz são pratos básicos. E o que a gente tem que parar de gastar dinheiro com alimentos industrializados? Porque a gente acha, para eu fazer uma dieta eu tenho que comer tudo diet e light. Exato. E muito pelo contrário, justamente são esses alimentos que têm muito mais química. Então, talvez são menos calóricos, mas nutricionalmente não são os melhores. Então, eu prefiro muito mais que as pessoas façam as próprias coisas em casa. Né? O básico, muito básico. E por que acontece, e a gente escuta, né, muitos relatos, que as pessoas, elas, ao invés de emagrecer, às vezes elas acabam engordando. Ou elas emagrecem, no momento que param, elas acabam engordando. O que acontece? O famoso efeito sanfona, né? Exato. Então, assim, o que acontece? A grande maioria das pessoas embarcam nessas dietas loucas que eu falo, restritivas. Bom, agora eu só vou comer ovo essa semana, né? Ovo e alface e saladinha. Mas vai manter isso pro resto da vida? Eu sempre questiono isso. Tu vai manter isso pro resto da vida? Não vai.
Então, a gente sempre tem que ter em mente que eu vou poder seguir uma alimentação saudável, eu vou poder comer uma pizza ou tomar um chopp, como exemplifiquei antes, mas é de vez em quando. Então, assim, esses efeitos rebotes acontecem por causa de dietas restritivas. Eu me privo tanto daquilo que eu gosto, até 2 meses consegue. Eu sempre falo, até 2 meses, tranquilo, consegue estar seguindo. Mas depois mais começa aquela ansiedade. O proibido é mais gostoso, né? Bom, é proibido comer doce, brigadeiro, eu não posso comer. Aí, quando a ansiedade pega, deu um estresse, alguma coisa, o que que faz? Comeu 10 brigadeiros de uma vez só. Sabendo que numa reeducação alimentar, hoje teve brigadeiro, eu posso comer 2 e eu não saí da dieta. Porque eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, amanhã é vida que segue, café é normal, o meu lanche é normal, eu vou fazer atividade física da mesma forma como eu sempre faço. Não vai ser uma refeição que vai estragar toda, digamos, a minha reeducação alimentar ou a minha dieta, né? E acredito que o imediatismo, né? Porque provavelmente essas dietas milagrosas, né? Enfim, essas dietas da moda, elas são milagrosas justamente por essa restrição excessiva. Porém, aí acontece isso. As dietas, enfim, essas dietas com mais embasamento, né? Acompanhadas por um profissional, provavelmente ela tem um ganho um pouquinho mais gradual. Porém, eu acredito que em questão de manutenção né? Ele é muito mais benéfico. Com certeza. Seria... Em relação à saúde também, né? Então, as dietas restritivas, elas afetam muito essa questão da nossa saúde, da questão da compulsão alimentar, né? Que é, como falam, um efeito rebote de dietas restritivas. Resultado imediato, sim. Digamos, eu preciso perder 5 quilos até final do mês. Consegue. Digamos, fazendo uma dieta, por exemplo, do ovo, que só é proteína e uma saladinha aí. Então, consegue. Mas, como eu falo, vai manter isso depois. E é justamente o não manter depois que faz com que aconteçam os efeitos rebotes. Né? Se me privei tanto, né? E a gente sempre tem que ter em mente que comer é tudo de bom, gente. Né? Então, não deixem de comer alimentos, não se privam ao extremo. Porque é justamente nesses momentos que a gente começa a se dar um tiro no pé, que eu falo, né? De se privar tanto e depois ver que, eu tinha 90 quilos, perdi 5 e quando eu deixei de fazer aquela dieta maluca e fui para 95, 100. Aumentou muito mais do que tinha antes. Então, se torna uma insatisfação, um ciclo vicioso. E daí, por isso que se fala muito, eu não consigo seguir dieta. Porque muitas vezes, e eu sempre falo, a nutrição tradicional disseminou muito isso. De tem que se privar, eu não posso comer isso porque isso engorda. Então, foi muito disseminado isso. Então, hoje, a nutrição, né, moderna, que eu falo, nutrição funcional, dissemina outro tipo de informação. Então, é muito difícil, assim, pegar um paciente que tem essa mente já fechada, que eu tenho que me privar de tudo, e tu abrir a mente dele. Não, tu pode. Né, tu dizer que tu pode comer. E, às vezes, o que acontece muito em consultório, Denise? As pessoas voltam para um primeiro retorno e falam assim, Grazi, eu jaquei, né? Já bota a mãozinha na boca, assim, já serei colhendo, né? Eu jaquei. Tá, mas o que aconteceu? Eu pergunto. Bom, eu comi uma pizza. Tá, beleza. Quantas fatias você comeu? Eu comi 2. Não tem problema nenhum, falo. Eu não vejo problema. E eu sempre dou esse exemplo também para os meus pacientes. São 30 dias no mês. 25 deles eu fiz certinho, segui padrão, e 5 deles, né, digamos, um dia eu tomei chopp, no outro foi uma pizza, o outro comi sushi, que o pessoal acha que sushi é sair da dieta, né? Não serão os 5 dias que vão estragar os 25 dias bem feitos. Então, isso sempre as pessoas têm que ter em mente, né? Frequência e qualidade sempre. E quantidade, né? Muito importante também. Porque as pessoas têm muito, né, essa questão de, ou é o extremismo, né, da restrição e levam muito à risca, ou então, né, quando dá essas escorregadas, e aí tem todo um período para quando dá uma escorregada, a Jaque, né, aquela a Jaque furei a dieta, então... Chutou o balde, de fato. E eu sempre também falo para os meus pacientes, bom, chutou o balde, quem é que vai limpar depois? Sou eu mesma. Então, não vai ser o pai, a mãe, o filho, sou eu que vou depois limpar. E a gente só fica mais longe do nosso objetivo. Então, assim, não se culpam por comer uma refeição. As pessoas têm muito esse negócio de culpa. Ou de logo em seguida compensar.
Bom, eu já que jaquei hoje, amanhã eu fazer jejum, não jejum, já não comer nada. Esse negócio de ficar compensando também não é legal. Como eu falei, é a vida que segue. No outro dia teu café normal, teu lanche normal e seguimos aí numa vida feliz aí. Você falou em jejum. E os jejum intermitentes, que tem gente que faz isso. Como que funciona? Qual é a lógica? Por que ele faz? Acho que é bom a gente falar isso para quem faz e acha que isso é legal. Como funciona, né, esse emagrecimento pelo jejum intermitente e quais as implicações disso? Então, em relação ao jejum intermitente, é uma conduta que eu acho super benéfica, tem vários benefícios, mas esse jejum deve ser feito de forma correta e quebrado de forma correta. Então, são dicas muito básicas. Por exemplo, eu não sou de acordo de fazer jejum depois de uma jacação. Digamos que o paciente, bom, no outro dia já não vou comer. Esse tipo de jejum eu não acho benéfico. Mas aquele que eu me programei, que, digamos, a última refeição do dia foi às 6 horas da tarde. Bom, eu comi ovos com omelete, eu comi um bife, salada. No outro dia, eu só comi ao meio-dia. Esse tipo de jejum é super benéfico, desde que seja feito de forma correta em relação à hidratação, de beber água. Cafezinho pode, desde que seja sem açúcar. Água com limão também pode estar tomando. Água de coco também pode estar tomando, então, durante esse período. E o que acontece? A quebra do jejum, então, tu imagina, a tua glicose tá lá embaixo, tá? Tá hipo, né, que a gente fala. Tu não vai me tacar na hora do meio-dia já uma macaronada, né? Uma massa, um suco, jamais. Então, a quebra do jejum é muito importante. Tu vai investir em proteína e gordura saudável. Então, digamos, como é almoço, tu vai comer, digamos, uma batata doce, carne e saladas. Pode. Evitam, digamos, na quebra, se for ao meio-dia, arroz e massa. Tenta mais em carboidratos complexos, como batata doce, mandioca, né, proteína, então ovos e carne, e logo em seguida os legumes, né, legumes, saladas no geral. Então, isso é um jejum legal, né, que é super benéfico para a saúde por essa questão de reparação celular, emagrecedor sim, ajuda muito. E hoje, se tu vai ver, Denise, a grande maioria das pessoas faz jejum. O pessoal vem muito assim e fala assim, Grazi, eu não tomo café, é um erro, né? Exato. Disse, não tem erro nenhum aqui. A gente tem que respeitar muito o organismo do paciente. Se ele chegar no teu consultório e falar, Grazi, eu não tomo café, não vai ser a Nutri que vai tacar café ali, não. É porque é um hábito, é uma rotina dele. Então, a gente vai seguir aquela rotina. Então, esse paciente já faz um jejum. Então, é interessante a gente já, Grazi, eu só consigo almoçar. Então, é ali que tu consegue aplicar um jejum intermitente. E tu não precisa também fazer todos os dias. Tu pode intercalar um dia sim, um dia não. Então, vai muito do paciente, né? E depende muito também se tem patologias ou não. Então, a gente vê conforme o paciente se cabe ou não para aquela pessoa. Então, ou seja, aquela regra também que a gente escuta que tem que fazer 5 ou 6 alimentações por dia, não necessariamente. Também não é uma regra. Não, não é. Não existe isso. Porque sempre se falava de comer em 3 horas. Exato. Então, isso já caiu faz muito tempo, essa norminha. Por exemplo, eu, nutricionista, como 4 refeições diárias. Café da manhã, eu almoço, um lanche da tarde, janto. Então, apenas 4. O que importa nessas 4 refeições? Qualidade. Então, desde que eu tenha qualidade, eu não vejo problema nenhum em estar comendo só 3 refeições diárias. Digamos, café, o almoço e janta. Sem problema nenhum também. Então, assim, depende de cada paciente e de que forma que ele leva a vida. Como falo, é qualidade o principal ponto. Eu acho que, e também com essa agitação, né? Agora, em virtude da pandemia, a gente não tem tanto. Mas, previamente à pandemia, as pessoas tinham um outro estilo de vida, né? Mais corrido. E a tendência é que à noite a gente jante ou coma mais à noite, né? Do que, às vezes, durante o dia. Então, à noite, talvez por alguma compensação, eu, particularmente, sou uma pessoa que sinto muito mais fome à noite. E aí, aquela necessidade de comer. O que seria ideal nesses casos? Ficar sem comer vai ser complicado, é difícil, né? A gente tem essa necessidade de saciedade. O que seria ideal, então, nesses casos? Qual tipo de alimentação ter à noite, por exemplo? Eu achei bem interessante a colocação, porque a grande maioria dos meus pacientes também à tem noite. esse problema que você fala, é à noite. O que acontece? O dia todo estressado, cansado, chega em casa, baixou a adrenalina, o que acontece? A vontade, a fome.
E muitas vezes essa fome louca surge porque durante o dia não tomou água suficiente, porque também o almoço foi daquele jeito rápido, só comeu, não mastigou, só engoliu e foi. Então, porque se perdeu muito a qualidade alimentar. Então, já começa desde o almoço. Bom, no almoço foi uma macaronada, uma coisa simples, tudo engolido por inteiro, não fiz nenhum lanche à tarde, não tomei água à noite e a fome veio. Tá? E muito vem reflexo também dessa questão da ansiedade. Então, o que comer à noite? Para isso, antes, né, até pontuando uma coisa bem importante. Eu aconselharia, digamos, que é o teu caso também, a fazer um lanche à tarde. Não precisaria exatamente ser às 3. No finalzinho da tarde, 4, 5 horas, você está comendo alguma fruta, alguma castanha, um iogurte, alguma coisa. Uma coisa assim, natural, simples, né, prática, para automaticamente isso já faz com que tu não venha com tanta sede ao pote no período da noite. À noite, o que jantar? Eu sempre aconselho alimentações mais leves à noite, mais proteína saudável, mais magros, né? Um franguinho, um peixe, o próprio ovo. Eu adoro ovo, então indico muito ovo no período da noite. Ou até mesmo fazer uma crepioquinha com atum, pode, com uma carne moída, com um franguinho, ou até mesmo com um queijinho aí, tranquilo. Também no período da noite, que também dá uma boa saciada. E nunca esquecer da salada. O pessoal, às vezes, só come ao meio-dia e esquece a comer à noite. Então, à noite também é um período para estar comendo saladas, vegetais. Então, é muito importante também, por essa questão de fibra, já te enche, né? Dessa sensação de saciedade. E falando em alimentação saudável, então, num contexto geral, para as pessoas que, na verdade, a gente não entende, né? A gente não tem um conhecimento de alimentação do que é um prato bem elaborado, qual é o grupo alimentar, né, que se fala que a gente tem que ingerir. Então, eu, por um exemplo, uma pessoa que ela quer sim começar a ter uma alimentação mais saudável, porque consequentemente vai vir um emagrecimento e uma melhora, né, em vários aspectos no momento que ela tem uma alimentação saudável e transforma isso num estilo de vida. Para uma pessoa que ela não sabe, tá, e agora? Eu quero começar a me cuidar, mas eu não, enfim, por alguma razão não tenho um acompanhamento nutricionista. O que eu deveria cuidar? O que eu deveria ingerir? Quais são esses grupos? Algumas dicas básicas que para quem estiver nos assistindo agora, eu quero mudar a minha alimentação. Por onde começar e o que observar? Então tá, eu acho muito interessante essa pergunta e vale a pena estar passando essas dicas. Eu sempre falo para os meus pacientes também em consultório que nós temos 4 trocas importantes na nossa alimentação. É o açúcar, a farinha, a gordura e o sal. Então vamos começar com o açúcar. Trocar o tipo de açúcar dentro de casa. Geralmente o pessoal usa muito o refinado, o cristal. Optar mais pelo mascavo, que é muito fácil de achar em qualquer lugar, né? Ou o açúcar demerara, que também é uma alternativa barata que acha hoje em qualquer mercado. Adoçante, é? Eu vou ser bem sincera, eu não indico adoçante, tá? Principalmente, tipo, marcas, vamos exemplificar, Zero Cal, Adocil, porque são associados hoje com várias doenças degenerativas, então não indico jamais. Eu prefiro que invista num natural, açúcar, né? num açúcar mais natural, e também o importante é a gente saber que a gente tem que diminuir o açúcar, né? Porque eu troquei o tipo de açúcar que eu posso estar virando em tudo, Bem né? importante essa Tipo dica. assim, açúcar lá com açúcar demerara é saudável. Não, de preferência é diminuir o açúcar. Outro ponto importante é a troca do sal. Qual sal a gente pode estar optando? Sal rosa é uma alternativa que eu indico bastante. Ele não é nosso, ele é importado, então uma alternativa que eu indico é um pouco mais caro, mas pode estar usando, indico muito. E também o sal marinho natural. O sal marinho também é um sal que eu indico que ele já não passa por um processo industrial. Então a gente sempre tem que optar por aqueles sais que a gente fala integral, que não foi industrializado, que não foi refinado. Vamos exemplificar, um sal marinho que foi extraído do mar, desidratado, ensacado e vem 80 minerais em sua composição. Esse hoje que a gente compra em mercado sobra 2 minerais, por isso que a gente chama de cloreto de sódio, o nosso sal. Então é importante trocar o tipo de sal também. Outro ponto é a farinha, e eu falo que é um dos mais importantes pontos. Exato. A gente come muita farinha de trigo. E o pessoal fala, Grazi, mas meu pãozinho é integral. Mas é trigo. E qual é o problema hoje do trigo em excesso? O glúten. O glúten hoje é uma proteína da própria planta.
ele é totalmente inflamatório, então ele faz mal para a nossa saúde, está associado com várias doenças. Vamos exemplificar, assim, sendo esse exemplo em consultório. A farinha de trigo lá do vô e da avó, que eles plantavam, moíam, não é a nossa farinha de hoje. O glúten naquela época era desse tamanho, assim, ó, vamos exemplificar aqui, desse tamanho, era pouquinho, então não mudava muito para a nossa saúde. Como hoje a planta foi geneticamente modificada, em grande expansão de plantação, a única farinha que todo mundo come igual, que eu falo, né? Esse glúten, por essa modificação na planta, se tornou muito aumentado, digamos, exemplificando com desse tamanho. Então, isso hoje o nosso corpo não está aguentando. E por isso de tanta doença, câncer, Alzheimer, Parkinson, artrite e artrose, enxaquecas no geral, constipação. Eu só citei algumas, né, situações que estão associadas sim com a farinha e muito relacionado com o glúten. Eu sempre dou exemplo também, quem já fez cola com a farinha de trigo. De fazer a cola, de colar papel, enfim, isso é glúten. E isso acontece no nosso intestino. Então, quem tem constipação intestinal pode ter certeza que a partir do momento que tu diminui a farinha branca, de trigo integral, o intestino começa a funcionar melhor. Claro que tem outros fatores que fazem com que o intestino funcione melhor. A água, a atividade física, né? A microbiota intestinal bem, né, instalada. Então, a farinha de trigo hoje, sim, é um alimento que eu não indico muito. Eu opto sempre em outras farinhas. Farinha de arroz, farinha de aveia, pode-se usar os polvilhos, também a farinha de milho, preferencialmente, né, orgânica. A própria tapioca, que é famosíssima para fazer a tapioca, a crepioca. Então, são farinhas básicas, assim, iniciantes. Eu falo que são farinhas iniciantes para a gente optar pela linha sem glúten. Porque tem farinhas integrais que ela tem glúten também, Exato. Né? Quer dizer, você vai principalmente em supermercados, né? Que a gente está ali exposto. E aí, se você não toma esse cuidado, farinha integral, ótimo, né? E já sai pegando tudo. Mas se você começar a ler um pouquinho, você vai ver que tem farinhas integrais que tem glúten, não é... O nome da farinha é integral, então seria a farinha que não contém a glúten. Exatamente. O ideal de ser... A gente sempre tem que estar lendo o que tem no produto, tá? Vamos exemplificar um pão. O pão é integral. Como é que foi? Eles descrevem uma lista de ingredientes. O primeiro descrito é o que mais tem dentro do produto. E geralmente, se tu vai pegar esses pães de padaria, está escrito lá, farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, essa é a farinha branca. Aí, consequentemente, vem lá, farinha de trigo integral. Então, o integral é trigo, gente. A grande maioria, o pessoal se engana muito, tem que ser tudo integral. O biscoito é integral, o biscoito de gergelim integral, tudo é integral. Mas é farinha. Então, a partir do momento que eu começo a substituir, é como fala, se dá um tiro no pé. Né? Então, o primeiro ponto é diminuir a farinha da nossa alimentação. Não é que eu estou falando que o glúten agora nós vamos, né, é importante diminuir, né? Não é fazer o corte imediato, né, digamos, já cessando, a não ser que é uma pessoa celíaca, com doença. Né? Celíaca que é uma intolerância na questão do glúten. Mas, no geral, quem diminui a farinha de trigo na sua alimentação só tem benefícios. Só tem benefícios para a saúde. E outra troca importante, que é o quarto item que eu falo para ter uma alimentação saudável, é a gordura. Então, a gordura também é um ponto muito importante. Quais gorduras eu indico? Banha de porco. Sério? Sim, indico muito a banha de porco. Óleo de coco, também o azeite de oliva e também indico muito a manteiga. Então, como você me fala, a gente encontra tudo isso de fácil acesso em esses municípios pequenos. Então, a gente tem que parar de usar margarina, óleo de soja, de canola, milho e girassol, que esses são óleos muito refinados. Então, é importante a gente ter esse cuidado, né? Optar mais por gorduras naturais. Vamos exemplificar o antigamente, a época do vô e da avó. Naquela época, ninguém quase infartava e só usava banha. Exato. E hoje, se tu vai ver, só se usa óleos no geral e óleo grande, excesso de infartos, né, que vem se crescendo gradualmente, né, de forma assim muito expansiva. O excesso de peso também, nos dias de hoje. Então, é importante sim trocar os tipos de gordura. Então, tendo esses 4 itens de troca, tu vai ter saúde e tu vai perder peso. Claro, como eu falo, cuidando sempre das quantidades. Muito bacana. E também, algumas questões, né, de doenças, elas também estão relacionadas à alimentação. Né? Já tive familiares que tinham problemas intestinais
Ou então por ter uma alimentação com por exemplo, poucas frutas, poucas verduras, entram outras séries, a gente vai falar em termos que ser aberto, hemorroidas, né? Porque o intestino também fica ressequido. Então, a alimentação não vem só com essa questão do emagrecimento, é que é uma questão também relacionada à própria saúde, né? Imunidade, e evita uma série de outros... Na verdade, um todo, né? Eu acredito que a alimentação é quase que um remédio para o nosso corpo. Com certeza. E de fato é. Hoje, a grande maioria das doenças desencadeadas é por maus hábitos alimentares. Então, a alimentação é tudo. Eu fico tão feliz de pegar um paciente que veio com vários sintomas, digamos assim. Tem muita azia, tem constipação intestinal, também tem, por exemplo, insônia. E ele retorna num primeiro mês e fala, Grazi, eu não tenho mais azia, eu consigo estar dormindo bem, enfim, o meu intestino está funcionando bem, não tem coisa melhor. E esse paciente, ele é grato por ter ajudado, porque às vezes esses sintomas, era a vida toda assim. E às vezes só mudando esses 4 itens que eu citei há pouco, faz toda a diferença. Eu vou exemplificar uma paciente que vários anos, ela disse que desde criança o intestino dela nunca funcionou. Já foi em Nutris, enfim. E ela veio até mim, e eu disse, nós vamos mexer nisso. Em um mês, diminuindo a farinha de trigo, ela praticamente cortou assim 95% da alimentação dela, a farinha de trigo, o intestino dela voltou a funcionar todos os dias. Então, isso é qualidade de vida. Ela já até perdeu o foco do emagrecimento dela, que ela também queria perder um pouquinho de peso, pouca coisa, mas ela ficou tão feliz, é outra vida. Então, a gente sabe que quando a gente não tem um intestino que funciona bem, a gente fica muito mais estressada, né? A nossa imunidade diminui muito, porque o que acontece? Uma desbiose intestinal, começa a ter mais bactérias ruins do que boas no intestino. Então, começa a se vir as consequências, né? Então, é muito importante, sim, a gente cuidar do nosso intestino. E a alimentação é tudo. Acho que no momento que a gente opta por uma alimentação saudável, mas como um hábito, né, como um estilo de vida e não só algo momentâneo, talvez demore-se um pouco mais para você ter os resultados, mas a longo prazo, né? E aí ele se torna também algo prazeroso, porque daqui a pouco você fica, né, muito estigmado, né, com relação às dietas. E aí você não tem tanto prazer na alimentação, porque acho que também, às vezes a gente percebe blogueiras e talvez acompanhando, né, nas próprias redes sociais, pessoas cozinhando, tendo todo aquele prazer envolvido no ato da alimentação. Então eu acho que isso também é um fator importante, você sentir a alimentação, aquela questão do bem-estar, quando você se alimenta, de você se sentir leve. Eu acho que as pessoas precisam mudar esse viés, né, esse estigma da alimentação. E claro que hoje o nosso contexto atual, às vezes você vai se deparar com situações, eu mesma, de você ir em locais, principalmente cidades pequenas, né, onde a gente tem menos opções e a cultura é por esses alimentos, né, um pouco mais industrializados, que você chega num local e você quer ter uma alimentação, né, enfim, manter o seu foco, e esses locais não têm. Tem um local que ele só oferece um buffet de massas. Não tem uma massa integral aqui? Não tem. E aí você se vê, às vezes, ou, né, numa situação que você quer ter uma alimentação, mas você, às vezes, não consegue ter uma vida... Há-se muito a cultura de que se você optar por uma vida, né, uma parte alimentar mais saudável, você não vai conseguir ter um estilo de vida social, né, interagindo com as pessoas. Então, eu acho que vem muito também dessa questão de hábitos e crenças, né? A gente também tem que se trabalhar o psicológico também, né, para poder saber lidar com essas situações, ou daqui a pouco ter esse controle de comer menos. Você deve viver, né, deve presenciar muito com os seus pacientes, como o que a gente tem que ter em mente, assim, quando a gente opta por essa questão de né, uma alimentação saudável, o que pensar, qual a nossa postura num contexto assim em geral, para a gente finalizar. E, por exemplo, assim, um ponto bem importante, um estilo de vida, um hábito alimentar, ou indiferente, qualquer tipo de hábito, a gente cria a cada 21 dias. E as pessoas, elas desistem muito já, digamos, 3 dias já não deu certo, já chutou o balde. Então, são 21 dias de insistência, são 3 semanas.
A partir do momento que tu fez 3 semanas, se criou um hábito alimentar. Então, isso é um ponto bem importante. A gente não desistir já. No primeira, né, dia, meu, já manquei. Não é que tu já mancou. Insista no segundo dia aí, vai indo. Então, isso é muito importante, tá? A gente ter paciência, né? A gente, sim, nós temos um estilo, a gente tem um estilo de ser tudo imediato. A gente quer tudo para ontem, as coisas. Mas isso é muito da nossa cultura, é da globalização, né? Então, a gente tem que começar a mudar um pouquinho isso, ter um pouco mais de paciência com o nosso corpo, não se comparar com a moça do lado, né? Com a minha amiga, nossa, minha amiga fez essa dieta, ela já perdeu 5 quilos, e eu só emagreci 2. Aí já desanima, jamais. Então, às vezes, o que a gente tem que ter? Paciência, sim. Construir um estilo de vida é uma construção, né? E não é de uma hora para outra que a gente construi um estilo de vida, não é fácil, né? Por exemplo, nós lá em casa, a gente mudou muito a nossa alimentação e não foi de uma hora para outra. Foi uma construção, que no qual hoje todos tiveram que se adaptar, principalmente em relação à farinha. Pensa, nós de origem alemã, da cuca, né? A gente adora uma cuca. Quem é de origem italiana, das massas, pães, de ter o pão na hora do meio-dia. Então, bater de frente com uma cultura que é nossa é difícil. Então, é uma construção, é um estilo de vida que se cria aos poucos. Então, assim, não vou já derrubando, batendo de frente, vão aos poucos, é pequenas mudanças. Então, a gente tem que começar, digamos assim, bom, eu vou começar a cortar o pão à noite. Eu vou começar a comer comida à noite. Vou começar ovo, uma polenta na chapa, que eu não vejo problema nenhum, ali com um queijinho, é janta para mim. Isso é janta saudável. Uma saladinha e fechou. Então, já cortou o pão no período da noite aí. Depois mais, vou começar a fazer uns bolos. E os bolos eu já comecei a usar, por exemplo, açúcar mascavo. Eu tirei a margarina, comecei a usar manteiga. Não uso mais farinha de trigo, estou usando hoje farinha de aveia. Então, eu estou comendo um bolo, uma coisa gostosa, mas eu fiz trocas inteligentes. Então, ali já é um outro ponto de troca. E vamos aos poucos, não precisa ser radical já, de soco que eu falo, né? Aos poucos vão mudando pequenas coisas que a família toda vai entrando também. Então, isso é um ponto importante. Trocas pequenas, de forma gradual, que daí assim se torna muito mais fácil estar mantendo depois. Até porque para quem mora com outras pessoas, só fazer, né, uma mudança alimentar também é desafiador, porque aí você ainda está nessa fase, né, de adaptação, e aí você se depara às vezes com aqueles alimentos tentadores que você não pode comer. Então é complicado, né? O ideal seria que você conseguisse, né, todo no mesmo ambiente, as pessoas que estão inseridas naquele ambiente, né, fizessem parte desse mesmo processo, porque aí o desafio talvez fica menos tentador, né? Ou daqui a pouco eu vi uma coaching, se eu não me engano, foi a Maíra Card, que ela falava: melhor solução é você não tornar o fácil difícil e o difícil fácil. Então, eu tenho uma tentação por massa. Não tenha em casa, né? Substitua isso, não tenha o que é difícil, você tem. Então, tenha muita salada, tenha muitas frutas. Talvez também é uma dica bem bacana, né? E outra coisa importante, hoje eu sempre falo, o mercado modernizou muito em relação aos macarrões, por exemplo. As pessoas adoram massa, né? Quem não gosta de uma macaronada com molho branco? É incrível, né? Até a Nutri não resiste a isso, né? Mas, assim, uma coisa importante é o quê? A gente optar o tipo de massa. Tem tanta massa hoje, opção sem glúten, por que não? Pegar uma massinha hoje no mercado, hoje feitas com farinha de arroz, né? Que são os macarrões sem glúten. A grande maioria feitas com a farinha de arroz, tu acha de todas as formas e tamanhos, e tu faz o teu molho normal. Então, tu não deixou de comer uma coisa gostosa, mas tu fez uma troca inteligente. Então, a gente também consegue trabalhar dessa forma. Então, hoje está tudo mais fácil. E, por incrível que pareça, os valores também não fogem, né? As pessoas pensam, agora eu tenho que comprar farinha de aveia, vou ter que comprar aquele macarrão, é tudo mais caro. Muito pelo contrário. Muitas vezes a gente, deixando de comprar o refrigerante, aquele requeijão diet lá que é caríssimo, a gente consegue estar comprando essas outras opções que são saudáveis, que são trocas inteligentes. Então, são escolhas que a gente faz e isso é muito importante, né? Optar pelo mais saudável. E a grande maioria das vezes a gente tem em casa, né? Eu, por morar no interior, a gente tem muita coisa em casa. Vamos deixar de comprar muita coisa industrializada.
As pessoas têm muito medo digamos, vamos exemplificar o queijo colonial. As pessoas têm medo, aí é gorduroso. Exato. Mas justamente na gordura que tem as vitaminas, é justamente na gordura que a gente também tem, por exemplo, os micro-organismos benéficos, as bactérias boas. Então, a partir do momento que se tira a gordura do leite, se sobra o quê? Lactose, proteína. Então, por isso que os queijos brancos são um pouquinho mais adocicados. Mas para saciedade, o que é melhor? Gordura saudável. Então, é legal comer um queijinho colonial. Prefiro. E, além disso, aquele queijo colonial lá, o que tem? Leite, sal e coalho. Não tem nada de industrializado dentro. Então, a gente tem que sempre puxar para esse lado. Aquilo que tem menos ingredientes, menos coisa dentro, é aquilo que é alimento de verdade. É isso que a gente tem que investir. Começar a usar mais coisas que lá o vô e a avó faziam e comiam. Começar até aquele tipo de alimentação de novo. Isso é um estilo de vida saudável. Eu acho que isso vai ser não muito à frente uma tendência. Já se nota, assim, né? Um crescimento da parte de produtos orgânicos, né? Já se tem uma onda, assim, as pessoas estão mais adeptas a essa parte mais sustentável e aí, consequente, vem essa onda dos produtos orgânicos. E se nós formos pensar como a nossa região aqui, eu digo tanto aqui, região de Santa Catarina, região mais aqui também do norte do Rio Grande do Sul, são regiões ainda agrícolas, né? Então se encontra muito produtor local, pessoas aí circulando com alimentos saudáveis que daqui a pouco estão todo dia ali, que você pode ter essa pessoa entregando para ti. Eu mesma tenho um senhor que ele vai lá toda semana com alface e não é caro, né? Às vezes é muito mais caro você ir até o mercado e comprar direto no mercado. Então, também é uma forma de você até estimular e incentivar o agronegócio local. Com certeza. Né? Onde tem muita coisa. Tem o mel, que é uma coisa também que a gente não comentou, acredito que na parte para o açúcar, o mel também deve ser. É uma alternativa muito interessante. Além disso, para aumentar a imunidade também tem vários benefícios. Então, o mel, o melado, o meladinho. Então, são açúcares que a gente produz em casa e as pessoas deixam de mel, mas que é açúcar, né? Mas é um tipo de açúcar saudável, tudo é questão de quantidade. Eu posso, digamos, por exemplo, comer um pãozinho com uma... Não, o que mais as pessoas falam é de comer o pão com nata e melado, né? Quem que não gosta de comer isso? E eu não vejo problema. O problema é que daí comem 2 fatias de manhã e 2 de noite. Exato. O excesso. Aí que mora o problema. Então, se eu comer uma fatia de manhã com nata e melado, não vejo problema nenhum e tu não está saindo da dieta. Então, valorizar sim o que é do interior. E, digamos, e quem mora na cidade, por exemplo, horta. Podemos hoje fazer hortas verticais, né, que tu faz toda a estrutura numa parede. Então, hoje a gente consegue adaptar muita coisa. E como eu falo, hoje os vendedores oferecem na tua porta. Exato. Vão até você. Então, a gente tem muito acesso. Então, a gente tem que valorizar isso. Por a gente morar em cidades do interior, assim, a gente valorizar o que é nosso ainda. Então, compram, valorizam o que é produzido ainda aqui. Isso é muito importante. Bom, temos um assunto aqui para a gente falar também por horas. Eu achei fantástico, adorei. Acho que veio muito de encontro com esse momento atual. Né? A própria pandemia fez com que as pessoas tivessem um pouco mais de cuidado, porque elas estão... Agora nem tanto, mas mais nos primeiros meses iniciais da pandemia, todo mundo se viu muito fechado, né? Muito isolado, comendo muito, né? Pela ociosidade. Então, eu acho que é um momento bacana, começa-se a pensar no verão, todo mundo quer se cuidar um pouco. Então, acho que é um assunto que veio, né? Muito pertinente. Te agradeço muito pela tua participação, prazer enorme te conhecer. Com certeza essas dicas de hoje vão ser muito válidas e assim, para quem nos assistir, tomem esses cuidados, daqui a pouco nos dê um feedback, né? Porque não no nosso canal. Façam, sigam essas dicas e compartilhem com a gente, daí também o seu depoimento de como foi. Tenho certeza que foram dicas valiosíssimas que vão assim repercutir positivamente para quem, enfim, estiver nos assistindo. Então, novamente, te agradeço. Obrigado pela tua participação, Graziele. Um prazer enorme te conhecer. E para vocês, então, um abraço. Ficamos para a próxima. Até mais.